Hoje é o dia especial da criança e do aventureiro aqui na igreja do Iguatemi. Esse dia a igreja adventista dedicou alguns dias atrás para nós entendermos melhor o papel das crianças. E o tema está relacionado a isso. E a pergunta que eu quero fazer para você é: para onde estamos levando nossas crianças? Essa é a pergunta que eu gostaria de meditar com você nessa manhã. Para onde nós estamos levando as nossas crianças? É comum nós vermos, não é, infelizmente, em alguns lugares, gerações se perderem porque não foram bem conduzidas. É comum vermos isso, não só na igreja, mas em vários outros lugares, mas na igreja não é diferente. E nessa manhã eu quero que você reflita um pouquinho sobre esse assunto aí. Eu gostaria que você analisasse comigo essa realidade da igreja do Iguatemi. Aqui na igreja do Iguatemi, nós temos crianças batizadas de 9 a 15 anos, 43. 43, isso é o sistema de secretaria, o sistema CMS me dá essas informações. Nós não temos informações de crianças não batizadas. Aí teríamos que pegar nos departamentos infantis e eu peguei aqui, nós temos um sistema de secretaria. São 43 crianças de 9 a 15 anos, sendo que o grupo maior que temos está entre 12 e 13 anos. Entre 12 anos nós temos 11 crianças batizadas e 13 temos 10 crianças batizadas. Essas 43 crianças, elas representam, então, não apenas o futuro dessa igreja, mas o presente. Pastor, e as outras? Também. Nós temos crianças aqui de 0 até 8 anos, 9 anos, que não são batizadas e que fazem parte desse grupo, mas eu não tenho essa informação. Então, talvez teríamos, quem sabe, o dobro disso, um pouquinho mais. E essas crianças, elas precisam ser bem conduzidas, elas precisam ser bem orientadas, porque o que nós estamos ensinando para elas hoje vai refletir nas suas escolhas no amanhã e vai refletir no seu próprio futuro no amanhã. E isso também vai refletir na igreja. O que nós estamos fazendo com as crianças vai refletir na condução da igreja nos próximos anos. Existem igrejas que, por não trabalhar bem com as crianças, estão proporcionando a sua própria morte. E nós precisamos fazer discípulos para que novas gerações possam desenvolver o trabalho que o Senhor nos designou. E nessa manhã eu quero convidar você a estudar um tema. E eu escolhi um tema que está relacionado com o início dessa vida cristã. Onde começa o relacionamento de uma criança com Deus? Aonde começa o compromisso de uma criança com Deus? E eu quero que você abra a Bíblia então agora. E nós vamos analisar o texto de Lucas. Abra aí. Lucas capítulo 2. Aqui nós encontramos o relato de uma situação que envolve os pais de Jesus e o próprio Jesus. Lucas capítulo 2, versos 22 em diante. O assunto aqui está relacionado à dedicação de Jesus. E eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto nessa manhã. Lucas capítulo 2, versos 22 a 24. E encontramos o seguinte: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou de pombinhos. Quando começa a vida espiritual de uma criança? Quando começa o relacionamento de uma criança com Deus? Alguém poderia dizer assim: pastor, começa no ventre da mãe. E é verdade. No ventre da mãe já é possível passar informações relacionadas à dedicação dessa criança ao Senhor. Mas formalmente, não é, oficialmente, a vida espiritual de uma criança começa na sua dedicação. E eu não estou falando apenas, não é, da cerimônia formal de dedicação. Quando o pai e a mãe, eles descobrem que, não é, estão grávidos, esse é o momento de fazer como Ana. É o momento de dedicar o filho ao Senhor. Esse é o desejo de Deus. Eu já ouvi muitos pais se aproximarem de mim e dizer: pastor, mas a igreja precisa fazer mais coisa para os nossos filhos, precisa fazer mais coisa para os jovens. E é verdade, a igreja tem que fazer tudo o que for possível. Mas não terceirizamos, ou não devemos terceirizar, não terceirizemos a educação de nossos filhos. O responsável pela educação dos nossos filhos não é a escola e também não é a igreja. A responsabilidade de educar os filhos no caminho do Senhor é do pai e da mãe. E nessa manhã eu quero que você entenda um pouquinho sobre isso. Já que estamos comemorando aqui na igreja do Iguatemi o dia da criança e do aventureiro, nós precisamos entender o que Deus espera como pais, como líderes, em relação
a condução desses meninos e dessas meninas. A Bíblia apresenta aqui José e Maria levando Jesus, não é, até o sacerdote. E lá então, uma cerimônia foi feita, aonde a criança não era o centro. E esse é um ponto que eu quero que você entenda bem. A criança nunca deve ser o centro nessa dedicação, mas o Senhor. E aqui então, como prova dessa entrega, eles levam uma oferta, mostrando que eles estavam adorando, cultuando a Deus no momento da entrega e não fazendo da criança o centro. E esse é um ponto importante que hoje nós precisamos refletir como adventistas do sétimo dia. A dedicação de crianças tem que ser um momento de entrega onde Deus é o centro, onde o culto é dedicado a Deus, um culto de gratidão materializado com uma oferta de reconhecimento de que Deus é o doador da vida. E isso nós encontramos não só na Bíblia, mas também no Espírito de Profecia. E nós precisamos entender melhor um pouquinho esse assunto. E nessa manhã eu quero trabalhar então 3 aspectos. Eu vou falar com vocês sobre o que a Bíblia apresenta sobre o assunto, o que o Espírito de Profecia apresenta, e nós vamos tirar algumas conclusões práticas, para que a gente possa compreender realmente o que Deus espera de nós. Qual é a base bíblica? Eu mencionei então o texto de Lucas 2. Jesus foi dedicado. Por que Jesus foi dedicado? Porque, na realidade, esse era um costume judeu. Se você analisar o próprio capítulo 2, o verso 23, aqui é uma citação de Êxodo 3, verso 2. E aqui, então, nós encontramos a expressão, todo primogênito ao Senhor será consagrado. Isso aqui é uma citação de Êxodo 3, verso 2. Porque o povo de Deus, o povo judeu, tinha sido orientado que todo primogênito deveria ser dedicado ao Senhor. E a palavra consagrado aqui, a palavra kodash, significa dedicado, consagrado para uma tarefa específica. A dedicação de crianças não deve ser simplesmente mais uma cerimônia. A dedicação de crianças nada mais é do que você formalizar a entrega dessa criança ao Senhor, dizendo com essa atitude de que essa criança vai servir ao Senhor unicamente. Pastor, mas significa então que tem que ser um pastor, um professor, um comportor? De hipótese alguma, não é isso que a dedicação está dizendo. Mas a dedicação, quando um pai e uma mãe resolvem vir para entregar o filho ao Senhor, estão dizendo, seja feita na vida dele a vontade do Senhor. Se ele tiver que morar perto de mim, vai morar. Se tiver que atravessar o oceano, vai atravessar. Não importa o que aconteça, essa criança é do Senhor. E nós precisamos parar para pensar um pouquinho, porque muitas dedicações por aí estão feitas sem essa consciência. Estão sendo feitas sem a compreensão correta. Muitos pais não estão entendendo. E muitas vezes, num afã de querer fazer uma cerimônia para chamar os familiares, para chamar os amigos, não sabem nem o que estão fazendo. E muitas vezes a criança acaba sendo o centro dessa cerimônia, sendo que não é esse o propósito divino. E nós precisamos entender. Veja, vamos tirar algumas lições do que nós encontramos sobre o assunto. Primeiro, ela foi praticada pelos pais de Jesus. E isso nos dá uma segurança muito grande de que ela pode ser e deve ser praticada. Alguém pode dizer assim, mas o judeu só dedicava o primogênito. É verdade. Mas a inspiração nos afirma de que devemos fazer isso com todos os filhos. Os judeus faziam só com o primogênito, mas nós devemos fazer com todos os filhos, não é? Nós vemos então que essa era uma orientação divina. Êxodo é muito claro, eu não vou ler o texto e você pode analisar isso. Uma orientação divina, não é? Dada por Deus. Era um costume judeu, por causa dessa orientação. Tinham os pais de Jesus consciência de que os filhos são a herança do Senhor. Por quê? Porque os filhos não são nossos, e muitos pais não entendem isso. Às vezes eu me preocupo com pais e mães que querem que os filhos fiquem sempre na barra, ou a mãe, né, na barra da saia. Cuidado, queridos, filhos não são nossos. Os filhos são uma herança que recebemos do Senhor e que devem em algum momento ser devolvidas para o Senhor. E essa devolução, ela precisa ser em vida. Nós precisamos consagrar os filhos antes deles nascerem, durante o nascimento, através de uma cerimônia formalizando isso, desenvolvendo uma vida espiritual nos filhos. E isso tem que ficar claro. Quando você, pai, você, mãe, traz um filho para ser dedicado ao Senhor, você está se comprometendo a conduzi-lo nos caminhos do Senhor. E esse compromisso é muito sério, porque não é com o pastor, não é com a igreja, é com Deus. E muitos fazem essa dedicação sem entender isso, sem compreender isso, não sabem nem o que estão fazendo. Portanto, a dedicação é dedicada para pessoas que entendem o papel
que Deus tem para os seus filhos. E nós precisamos compreender isso. Os filhos não foram feitos para serem bons cidadãos nessa terra. Os filhos foram dados pelo Senhor para que eles possam ser cidadãos do céu. E eles precisam aprender a cumprir o propósito principal que Deus deu para o seu povo, que é salvar pessoas. Ao você entregar um filho, ao você dedicar um filho, uma criança ao Senhor, você está dizendo que você está o colocando como um missionário no reino de Deus. Os filhos devem ser preparados para serem missionários, essa é a vontade de Deus. E muitas vezes nós não estamos cumprindo com esse propósito ao chegar atrasado na igreja, a não comprar a lição da escola sabatina, ao não colocá-lo no clube de aventureiros e desbravadores, a não se esforçar para que ele estude na escola adventista. Porque nós precisamos entender o que Deus espera de nós como pais, como igreja, como educadores. Deus espera que preparemos missionários. Porque o único propósito de Cristo ter vindo a essa terra, além de reivindicar o caráter de Deus, foi salvar. E o cristão é aquele que segue os passos de Jesus. E ser cristão não é vir à igreja. Ser cristão não é simplesmente ser batizado. Ser cristão não é simplesmente crer em crenças, 28 crenças bíblicas. Ser cristão é fazer o que Cristo fazia, salvar pessoas, dedicar tempo para salvar. Mas tem muitos que não compreendem isso. E aí nós estamos criando uma geração rebelde. Uma geração que não está, preocupada em seguir a Bíblia, não está preocupada em respeitar a palavra de Deus. Nós precisamos compreender um pouquinho melhor o que Deus espera de nós como pais e educadores. Veja, sabiam que Jesus era o Messias, eles não tinham dúvida disso. Os pais de Jesus não tinham dúvida disso. Eles também tinham certeza que ensinar os filhos no caminho do Senhor fazia parte de uma ordem que eles chamavam os judeus de Shema. O que é Shema? É a palavra ouve no hebraico, que na realidade tem a ver com essa porção bíblica de Deuteronômio 6, 7, 8, que fala que deve ensinar, educar, inculcar, andando, caminhando, aonde for. E essa parte da Bíblia era muito importante para o judeu. E eles conheciam muito bem isso. Então era uma prática muito comum no tempo dos pais de Jesus. Outro ponto em relação à dedicação, foi realizada por um sacerdote. Então, alguém separado para uma obra específica, uma obra que envolvia também salvação de pessoas. Escolhido por Deus para dirigir essa cerimônia. O sacerdote ele tinha, dentre várias funções, também essa, de ser escolhido por Deus para isso. Um outro ponto também que nós encontramos em relação à dedicação. Presenciada e aprovada por uma profetisa e um homem cheio do Espírito chamado Simeão. Então a gente começa a ver várias situações em que Deus vai aprovando essa cerimônia. Porque Deus, ele sonha em ter homens e mulheres comprometidos com a missão, e não com uma igreja, e não com um local. O que é a igreja? Igreja não são paredes. Igrejas são pessoas infiltradas no bom sentido na comunidade, que têm como objetivo salvar os vizinhos, os colegas de trabalho, os colegas de faculdade. Isso é igreja. Juntamento apenas não é igreja. Isso é um ajuntamento, onde as pessoas se juntam para fazer coisas em comum. Isso não é igreja. Igreja significam pessoas que entendem a missão de salvar outras pessoas. E nós precisamos inculcar isso aos nossos filhos. Eu já vi, e eu tenho isso, pessoas próximas de mim, da minha família, de que preparam os filhos apenas para esse mundo. Preocupados com o vestibular, preocupados com a faculdade, preocupados com ganhar dinheiro, não está errado. Mas nós, quando aceitamos o reino de Deus, nós devemos entender que Deus quer que nós nos comprometemos em preparar meninos e meninas para o reino celestial. Esse é o objetivo do Clube de Aventureiros, dos Bravadores, do Ministério da Criança, da Escola Adventista. E nós precisamos entender bem esse processo. Agora, quando você vê um pai que ao invés de comprar a lição da escola sabatina, prefere ir num rodízio de pizza, onde numa noite gasta ali o dinheiro da assinatura, não é do ano todo, mas não dá a lição para a criança, a gente começa a entender onde é que estão as prioridades. Nós precisamos rever nossas prioridades. Quando a gente vê um pai que não se preocupa em chegar cedo na igreja para poder ensinar para o filho de que a pontualidade é importante no reino dos céus, porque a serva do Senhor diz que não há desordem no céu, há uma ordem, a lei do céu, a lei da ordem. A gente começa a entender quais são as nossas prioridades.
E quando a gente vê um pai que não dá limites para o seu filho, como diz Salomão, que pode o livrar da morte, uma varinha pode livrar uma criança da morte, nós podemos ver aonde estão as prioridades. Queridos, dessa manhã eu quero que você pare para pensar um pouquinho. Esse é o dia especial, as crianças são as joias que Deus nos deu. Mas de nada vale nós termos crianças para nos beneficiar, para satisfazer o nosso desejo de ver um rostinho bonito que chama papai e mamãe, que nos dá alegria. Nós precisamos preparar meninos e meninas para serem missionários e salva-vidas nesse mundo, porque esse mundo é passageiro. E essa igreja tem várias crianças, eu mostrei aqui de 9 a 15 anos, 43, mas são mais, apenas as batizadas, fora as que não são batizadas. E nós precisamos entender, quem é o responsável de conduzir as crianças no caminho do Senhor? Quem é o responsável de ensinar a criança nos caminhos do Senhor? É o pai, é a mãe. Não se terceiriza isso para a escola, não se terceiriza isso para a igreja. A igreja, a escola, são apoiadores, os clubes, os bravadores e aventureiros são apenas apoiadores. Mas o trabalho da educação se faz em casa. O culto familiar, como anda o culto familiar? Às vezes a gente diz, meu filho saiu da igreja. Existem fases difíceis, e às vezes os filhos saem mesmo. E pode ser que você fez tudo certo, e o filho saiu. Mas pode ser que você fez tudo errado, e o filho saiu também. O que nós estamos fazendo para que os nossos filhos permaneçam no caminho do Senhor? A gente vê que a dedicação é muito mais do que simplesmente uma cerimônia. Né? Por favor, aí me ajudem. Isso. Além da presença de Simeão e Ana, que dão a força para tudo isso que nós vimos aí, e que mostram, não é, de que na realidade nós precisamos entender melhor esse assunto, a gente vê que tem a aprovação divina, né? A presença de Simeão e Ana deixa claro essa aprovação. Outro ponto, olha que interessante, vamos ao texto do verso 24, capítulo 2, verso 24. Junto com a entrega do menino, o que eles levam? E para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, uma citação de Levíticos 12, 8. Um par de rolas ou o quê? De pombinhos. Aqui há uma citação clara. A apresentação, que não é apresentação, é dedicação, ela deve ser acompanhada de oferta. Como funciona isso, pastor? No dia da dedicação, o pastor, ou o ancião, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, ele deve providenciar junto com os diáconos uma salva que deve ficar aqui na plataforma. E leia isso no Espírito de Profecia. E essa salva é o momento em que o pai e a mãe vão trazer uma oferta de gratidão. Pastor, mas precisa trazer sim, é bíblico. Mas eles trouxeram animais, é óbvio, porque na época se adorava com animais. Apesar que nessa época também já se adorava com dinheiro. Por quê? Porque como o judeu ele foi levado cativo para a Babilônia, o que aconteceu? Muitos judeus moraram, não voltaram para Jerusalém e ficaram na diáspora. E o que acontecia? De quando em quando eles vinham a Jerusalém para adorar. E ficava muito difícil, às vezes, levar animais na viagem. E então, momentos antes do nascimento de Jesus, começou a se introduzir o dinheiro na adoração. Por quê? Porque facilitava, não é, a viagem. Mas ainda havia animais. A prova é de que existiam cambistas em volta do templo, e você sabe o que Jesus fez com esses cambistas, que exploravam a fé dos fiéis, porque colocavam o preço dos animais muito acima do valor que deveria ser cobrado. E aí o que acontece? Eles, ao comprar a oferta, muitas vezes viajavam apenas com dinheiro, compravam a oferta no templo para facilitar, não é? Pagavam muito alto. E aí então começou a se introduzir também o dinheiro, como uma forma, uma materialização do reconhecimento de Deus, ou que nós reconhecemos como Deus, como o mantenedor e o Criador de todas as coisas. No livro Conselho sobre Mordomia, na página 18 e 19, lá diz o seguinte, inspiração de Deus, Deus falou para a sua serva que não existe outra maneira de mostrar gratidão a Deus a não ser com ofertas. Não existe outra maneira. Conselho sobre Mordomia, página 18 e 19. A única maneira que Deus criou para demonstrar gratidão a Deus é ofertando. No dia da dedicação, uma salva deve estar sendo colocada aqui, para que os pais possam reconhecer de que aquela criança não é deles, é do Senhor. Queridos, não, com todo respeito, não é dia de exaltar a criança, é dia de exaltar Deus, o doador da vida. A criança não deve ser o centro, e o conselho é de que não coloquemos nada que venha colocar a criança como centro, porque o centro ali é o doador da vida,
É Ele que deve ser adorado. É Ele que deve ser honrado. Somente Ele. Isso tem que ficar claro para nós. E deve ser acompanhado, então, pelas ofertas. Por quê? Olha o que diz o guia para ministros. Esse é um guia dedicado a pastores. Essa cerimônia enfatiza a gratidão a Deus pelo milagre do nascimento. Não é momento de ressaltar a criança. Ah, criança e tal. Não, não é o momento. Compromete os pais em criar, não é, a criança no amor de Cristo. Então é o momento de o pastor ou o líder religioso, o ancião, chamar a atenção dos pais. Olha, vocês estão entendendo o que vocês estão fazendo? Vocês estão trazendo esse menino, essa menina aqui para ser do Senhor. Vocês estão se comprometendo a trazê-los na igreja. Vocês estão se comprometendo em colocá-los no clube de aventureiros, de desbravadores, de comprar lição, de comprar Bíblia, de trazê-los em todos os momentos, não é, para serem servidores do Senhor, de ensiná-los a serem missionários, a salvar vidas. É isso que significa a dedicação. É o momento de comprometer a igreja. E nós precisamos então agora nos comprometer com orçamento, não é? Quanto nós estamos de recurso colocando para as crianças? Quanto nós estamos, não é, investindo nas crianças? É um momento de também dedicar a criança ao serviço de Cristo. Sabe quem é que deve ensinar a criança a dar estudo bíblico? O pai e a mãe. Agora, como que a criança vai saber dar estudo bíblico se o pai e a mãe não dão estudo bíblico? Não tem como. Como que você vai ensinar a criança a ser missionária, sendo que o pai e a mãe não têm senso missionário, não conseguem entender de que veio ao mundo para salvar pessoas? Não consegue entender que no dia do batismo recebeu a imposição das mãos do pastor, não apenas para perdão de pecados, mas para salvar outros. Como? E aí, queridos pais, nós precisamos aprender a sermos missionários. Nós precisamos nos comprometer com Deus e não com a igreja. A igreja é um meio que Deus tem para mostrar a sua vontade. Mas muitos de nós estamos comprometidos com a igreja. Somos religiosos, mas não somos cristãos genuínos. E Deus está nos chamando a ser cristãos genuínos. E nós precisamos compreender isso. Se a ênfase é agradecer a Deus, por que o bebê é o centro? Não pode. Você não encontra isso na Bíblia. Não encontra isso no Espírito de Profecia. Quer ver? Marcos 10, Jesus diz, deixai vir a mim. Deus tem um carinho tremendo pelas crianças. E às vezes tem pessoas que se incomodam com as crianças, fazem muito barulho, e tal. Queridos, cuidado, na Bíblia há um espaço tremendo para a criança. E Jesus disse, não é, que todos nós devemos ser como crianças, todos nós. A introdução e a dependência de Deus, ou da independência de Deus, começa na apresentação do filho a Deus. Isso quando o pai e a mãe fazem oração, quando eles descobrem que estão grávidos, e naquele momento dizem, Senhor, nós estamos entregando essa criança ao Senhor, como fez Ana. Né? Estamos entregando essa criança ao Senhor. Vai ter um momento que ele nascer que nós vamos levar à igreja. E nós vamos formalizar essa entrega que já foi feita aqui. E aí nós vamos desenvolvê-los para o reino de Deus. Se todo pai e a mãe entender isso, nós vamos ter uma geração de missionários. Mas não é uma geraçãozinha, vai ser uma geração tremenda de missionários. E é isso que Deus espera de mim. A fidelidade se ensina quando a criança, não é, está ali, não é, pequena. Caso contrário, nós estaremos formando uma geração de rebeldes e de infiéis. Nós precisamos ensinar as nossas crianças. Deus está nos chamando nessa manhã para ensinarmos nossas crianças. O que o Espírito de Profecia fala sobre isso? Olha só, vou ler rapidamente algumas citações. Devem os pais ensinar aos filhos lições da Bíblia, tornando-as tão simples que eles possam prontamente compreender. Quem é que ensina a Bíblia para as crianças? É a classe bíblica dos aventureiros bravadores? É o pastor, é o ancião? Não. Os pais são os instrutores bíblicos, é eles que devem ensinar os filhos a conhecerem as verdades do céu. Quando isso deve acontecer? Quando eles estão nos braços da mãe, no colo ainda. Queridos, nós precisamos trazer os nossos filhos cedo na escola sabatina. A hora de uma criança chegar na igreja é a hora que começa a escolinha. E que hora começa a escolinha? 10 horas? 11 horas? Se você se importa com a salvação do seu filho, você vai entender de que você precisa chegar cedo, porque a lei do céu é a lei da ordem. E isso tem que ficar claro para mim e para você também. Veja, o que mais? A apresentação de crianças era uma cena comum. Olha que interessante aqui.
Diariamente o sacerdote recebia o dinheiro da redenção, ao serem as crianças apresentadas ao Senhor. A oferta é importante não pelo valor, porque a igreja não é comércio, mas a oferta é importante para quebrar o teu orgulho e o meu orgulho, para a gente poder materializar e reconhecer de que nós somos dependentes de Deus e não do salário que ganhamos. E quando eu estou ofertando, no momento da dedicação do meu filho, eu estou dizendo: Senhor, eu reconheço a tua grandeza e eu estou grato, porque não tem outra forma de te agradecer esse presente que o Senhor me deu. As crianças são um presente do Senhor. E nós precisamos, então, compreender bem isso através de nosso ato de adoração. Olha só o que mais nós encontramos no Espírito de Profecia. Os filhos são entregues aos pais como precioso depósito, o qual Deus um dia requererá de suas mãos. Devemos dedicar mais tempo à sua educação, mais cuidado e mais o quê? Um pai e uma mãe que não acompanham o desenvolvimento do seu filho está negligenciando o seu principal papel. Pais, mães, precisamos dedicar tempo para os nossos filhos. Pastor, não é fácil, a vida hoje é corrida. Para ganhar dinheiro, para me manter, eu preciso trabalhar, é verdade. Mas peça a Deus sabedoria para que você possa dedicar o tempo suficiente para o seu filho. Olha só o que Deus revela para nós, pastores. E diz o seguinte, no livro Evangelismo. Logo no Evangelismo, que interessante. Tomem os ministros do Evangelho as crianças nos braços e abençoem-nas em nome de Jesus. Sejam dirigidas palavras do mais terno amor aos pequeninos, pois Jesus tomou os cordeiros do rebanho nos braços e os abençoou. Então, nós pastores precisamos entender, e nós líderes de igreja, de que nós pastoreamos crianças também. Eu nunca esqueço uma vez, um pastor mais maduro, eu estava na faculdade ainda, me disse: quando você for cumprimentar no final a porta, depois de um sermão, você se abaixa e cumprimenta as crianças. Nunca mais esqueci o que ele me falou. As crianças são gente, as crianças têm sentimento, as crianças elas têm vontade, as crianças elas precisam ser orientadas. E nós precisamos também cuidar das crianças. Porque senão nós vamos formar uma geração infiel. Nós precisamos cuidar das crianças. E no dia do aniversário, eu não vou ler tudo isso aí. Você pode depois anotar e ler. Mas o resumo dessa citação é o seguinte: dia de aniversário não é dia de dar presente para a criança. É dia da criança ser grata a Deus e de ela entregar um presente de reconhecimento dessa gratidão ao Senhor, abençoando outras. Resumindo, é isso que diz a citação. Vou ler sua parte em vermelho. Olha o que diz essa parte em vermelho. Fazem disto, falando do dia do aniversário, uma ocasião para honrar a criança, como se honra, ou como se a honra fosse devida ao ser humano. Nós não merecemos nada. Satanás tem nisto encontrado o seu próprio objetivo e tem desviado a mente e as ofertas para seres humanos. A oferta que deveria ser dedicada ao Senhor, muitas vezes é dedicada à adoração à criança. Que coisa forte isso. E nós precisamos entender que nós não podemos criar pessoas orgulhosas, cheias de si, mas precisamos desenvolver adultos que sejam altruístas e que amem ao próximo. Quais são as dimensões práticas então, pastor? Vamos falar de praticidade. O que isso tem a ver na prática? Primeiro, uma apresentação nunca deveria ser feita sem uma visita pastoral. Nunca. Nunca. Pastor, pode alguém que não é adventista ser apresentado? Até pode, mas é complicado. Por que é complicado, pastor? Porque essa pessoa vai ter que se comprometer em trazer a criança sempre na igreja, em comprar a lição, em comprar a Bíblia, vai ter que se comprometer em colocar no clube de aventureiros, desbravadores, fazer o esforço para estar na escola adventista. Ela vai se comprometer com a educação espiritual da criança. Porque é isso que diz a Bíblia, é isso que diz o Espírito de Profecia. Se ela se comprometer com isso, tudo bem. Agora eu pergunto, uma pessoa que não se comprometeu ela mesma com o Criador, tem condições de fazer com que seu filho se comprometa? Complicado. Complicado. Até pode, mas a pessoa tem que entender por que ela vai entregar os filhos ao Senhor. Você compreende? Por isso a importância da visita. E aí tem uma fichinha que os pastores têm, e que eles fazem no dia da visita. E aí o pastor vai perguntar sobre culto familiar, vai perguntar sobre lição da escola sabatina, vai mostrar o porquê dessa dedicação, dessa prática. Ok? Pode ser realizada por anciãos? Pode.
somente com o consentimento do pastor, essa é a orientação da igreja. Um ancião ordenado, obviamente, né? É claro que a preferência sempre é do pastor, mas se por uma razão, o pastor não puder, por algum motivo, pode autorizar um ancião ordenado a fazer isso. Qual é a idade? A idade, então, não há uma idade específica, né? Quando nasceu, o judeu era 8 dias, não é o que diz o texto? 8 dias levavam até o sacerdote. Como igreja, a gente entende, não há assim uma definição bíblica, nem do Espírito de Profecia, não há uma idade específica. Pode apresentar criança maiorzinha? Pode. Se ela não foi apresentada, não teve oportunidade? Pode. Não há nenhum problema. Desde que os pais se comprometam, a partir de então, de formar um missionário ali, não é? De formar alguém que seja do Senhor. Deve vir acompanhada da oferta dos pais, já mostrei isso, não é? E lembrar que o centro é o compromisso dos pais e não a criança. Então é o momento de realmente chamar a atenção para isso, não é? Para esse compromisso dos pais. Veja, a Igreja Adventista ela tem esse passaporte aqui. Esse passaporte é um livrinho pequenininho que normalmente é entregue no dia da dedicação da criança. É o lugar ali onde se põe o pezinho, o carimbo, que é uma cerimônia que a gente tem, né, como costume fazer, como um símbolo apenas, não precisa ser feito sempre, mas existe essa oportunidade. E nesse passaporte existe a vida espiritual da criança. Existe ali, não é, o momento da passagem dela do hall para o jardim, do jardim para os primários, dos primários, não é, para os juvenis, dos juvenis para adolescentes, até o batismo. Tem até o certificado do batismo nesse passaporte. Em outras palavras, a igreja está dizendo para você, pai e mãe, você está se comprometendo com Deus agora. Agora, veja qual é a trilha que você tem que seguir. É essa aqui. Seu filho tem que vir à igreja, tem que participar de todas as atividades, porque você está se comprometendo nesse dia a fazer isso com o seu filho, com a sua filha. Outra coisa, nós precisamos formar crianças fiéis. Nós temos um dado aqui na associação muito interessante. O mesmo número praticamente de pessoas que estudam a Bíblia é o mesmo número de pessoas que são dizimistas fiéis na associação. E não é muito grande, não. Porque a associação não está preocupada com o valor, ela está preocupada com pessoas salvas para o reino dos céus. E nós precisamos ensinar as crianças a serem fiéis, porque elas não podem ser ladras. A Bíblia diz que se nós pegamos o que é de Deus, nós estamos o roubando. E nós precisamos ensinar as crianças desde pequenas a serem fiéis. Esta é uma grande oportunidade da gente ensinar a igreja a ser grato ao Senhor. Uma vez, uma mãe, ela estava preparando o de jejum. Preparou ali, não é, o pão, as frutas, preparou, não é, o leite. E era a hora do filho acordar e ir para a escola. E a mãe preparou tudo com muito carinho. E chegou a hora, o menino não levantou. O filho não levantou. E naquele instante, a mãe então grita, fulano, está pronto o de jejum. E nada. E a mãe vai lá, faz uma lida e tal, na cozinha, lava a louça e tal. Fulano, você vai chegar atrasado. E nada do filho. Até que a mãe resolve ir ao quarto. Chega no quarto, está lá o filho com a coberta, né? Enterrado, até em cima, até o nariz só de fora. E daqui a pouco a mãe diz, filho, vamos lá, está na hora, você vai chegar atrasado na escola, está tudo pronto. E o filho diz, eu não vou para a escola, ninguém gosta de mim na escola, ninguém me respeita e tal. Filho, vamos lá, está na hora de você ir para a escola, ninguém gosta de mim. Até que a mãe se indigna e diz assim, filho, vamos lá, você já tem 40 anos e afinal de contas você é o diretor da escola. Esses dias, um pai americano foi à justiça para tentar tirar o seu filho de quase 40 anos de idade, porque não conseguia, não é? Os pais não conseguiam dominar o filho. Hoje existe um império chamado Império Pueril, onde as crianças determinam o que tem que ser feito e os pais obedecem. Deus nos deu uma grande responsabilidade de orientar as nossas crianças, porque nós devemos formar não apenas cidadãos que se levantem cedo e vão para a escola, cumprir o seu compromisso, mas cidadãos que um dia possam receber a coroa da vida. Deus te deu uma grande responsabilidade se você é pai e mãe. Se você é líder de igreja, uma grande responsabilidade de olhar com carinho para as crianças. E nós precisamos entender de que essa herança do Senhor um dia precisará ser devolvida. Sabe qual é a cena mais linda? Uma das mais lindas, na minha opinião, vai ser a cena quando Jesus voltar. E aí então, a família vai ser reunida. Quem sabe um pai que morreu, a mãe que morreu. E aí vem o pai, vem a mãe. Daqui a pouco os filhos, quem sabe netos.
E aí Jesus pergunta, e aí? Está todo mundo aí? Ele não vai perguntar para você, você fez fortuna? Ah, você tem bens? Não vai perguntar isso para você. Ah, você batizou um monte de gente, quantas igrejas você construiu? Não, ele vai perguntar para o chefe da família, para o pastor da família, cadê a tua esposa? Cadê teus filhos? É isso que ele vai perguntar. Quantos de nós estamos terceirizando a educação dos nossos filhos? Quantos de nós estamos levando de qualquer jeito esse assunto? Quantos aqui poderiam, quem sabe, colocar o seu filho no clube de aventureiros, bravadores, poderiam fazer um esforço para estar na escola adventista e não têm feito, porque não estão priorizando o céu? Nessa manhã eu quero fazer um apelo para você, pai, mãe. Chegou a hora de você entender o que Deus espera para você em relação às crianças. Quantos de vocês gostariam nessa manhã de dizer, Senhor, eu quero dedicar mais tempo para os meus filhos. Eu quero dedicar mais tempo para as coisas espirituais. Eu quero dedicar mais tempo para aquilo que realmente vale a pena. Eu quero entregar a minha família ao Senhor. Eu quero um dia, quando Jesus voltar, estar com a minha família reunida para dizer, Senhor, um dia o Senhor me deu, aqui estou te devolvendo. Está aqui os filhos que o Senhor um dia me entregou. Quantos gostariam de fazer esse compromisso nessa manhã? Eu gostaria de ver as mãos levantadas. Deus está chamando você. Você que é líder de igreja, dedicar mais tempo para os pequeninos. Você que é ancião, líder dessa igreja, você já passou nos departamentos infantis? Já foi lá ver como é que está? Quando falta uma professora, você é o primeiro a substituir? Ou simplesmente você ignora? Queridos, nós temos uma igreja que é composta também por crianças. E nós precisamos entender isso. Nessa manhã eu quero fazer um apelo então para os pais. O primeiro apelo é o seguinte. Existe algum pai, alguma mãe aqui que não tem o filho no clube de aventureiros e bravadores que gostariam de vir aqui à frente e se comprometer com Deus em colocar o filho, filha no clube de aventureiros e bravadores? Existe alguém aqui? Eu quero convidar você a vir à frente aqui. Existe algum pai, alguma mãe que não tem o clube dos bravadores e nos aventureiros que gostaria de dizer, eu quero a partir de agora fazer isso? Amém, Luciano? Existe mais algum pai? Eu vou pedir para os diretores do Clube de Aventureiros e Bravadores ficar do meu lado aqui. É possível? Aqui estão. Pais que estão se comprometendo a entregar os filhos para vocês. Não a educação deles, porque a educação é compromisso deles. Mas que vocês sejam apoiadores. Amém. Amém. Tem algum pai ou mãe que gostaria de dizer, eu quero. Talvez ainda o filho não tenha idade, não tem problema. Mas você está se comprometendo. Aqui o diretor de aventureiros está aqui também. Fiquem aqui. Por favor. Vocês estão olhando bem, né? Bom? Pode vir. Você precisa entender que o seu papel é formar missionários. E o Clube dos Bravadores e Aventureiros tem o papel de apoiar isso, ajudar a formar missionários. Tudo aqui é pretexto. Você pega essas especialidades, isso aqui tudo é pretexto para salvar. A gente faz coisa que eles gostam de fazer, mas o nosso foco é salvá-los. Agora eu vou fazer outra pergunta. Existe algum pai, alguma mãe aqui que gostaria de se esforçar, de conversar com a escola, com a direção, fazer de tudo para colocar o seu filho na escola adventista? Agora a escola adventista. Quem seria o pai e a mãe que gostaria de se comprometer em colocar o filho na escola adventista? Quero que você venha à frente agora. Tem alguém aqui que gostaria de se esforçar para fazer isso? Por favor. Um professor ou professora, fica do meu lado aqui, da escola. Por favor, um professor. Pastor, vem, pastor Bruno. Aqui. Mais algum pai, alguma mãe que gostaria de se comprometer em colocar o seu filho na escola adventista? Pastor, eu não tenho recurso. Não estou falando de recurso. Estou falando que você está se comprometendo. Depois nós vamos falar. Aí, vem o futuro aluno. Aventureiro ele já é. Mais algum pai, alguma mãe que gostaria de dizer, eu quero fazer o esforço possível e impossível para que meu filho esteja numa escola que ensina a cidadania do céu. Não é perfeito, mas é o melhor lugar para o seu filho, para a sua filha. Eu estou falando porque eu só estudei em escola adventista. E eu sei o que é a escola adventista. Eu tenho professoras aqui, né, Maria? E outros. Agora, o apelo se estende um pouquinho mais. Existe algum pai, alguma mãe que gostaria de dizer, a partir de agora eu vou dar estudo bíblico para o meu filho. Eu não tenho nenhum estudo bíblico.
mas eu gostaria de ensiná-la o caminho do Senhor. Quem é o pai e a mãe que gostaria de se comprometer a dar estudo bíblico para o seu filho e para a sua filha a partir de agora? Ensiná-la a ser um missionário. Quem é o pai e a mãe que vai vir aqui? Eu vou me comprometer a dar estudo bíblico para o meu filho. Quem gostaria de vir? Bezé, Leandro, pastor Giovan, pastor Denison, vem aqui do lado deles agora. Avô, sem dúvida, faz parte do processo. Formar missionários. Quem são os pais que querem dizer, eu quero formar meu filho para ser um missionário? Não estou dizendo que ele vai ser pastor, professor, ele pode ser um engenheiro missionário, pode ser um comerciante missionário, ele pode ser um mecânico missionário. O fato é que a vida ele vai viver o tempo todo em prol da missão, ensinando o filho ou a filha a ser missionário. Nós precisamos disso, queridos. Nós precisamos entender o nosso papel. E Deus está nos chamando a nos comprometer com o céu e não só com a terra. Nessa hora eu quero convidar você a nós cantarmos um hino muito lindo que tem na área adventista. 458. Vinde, meninos. Se você entende que você precisa dedicar mais tempo para esses meninos e meninas, quero te convidar a ficar em pé. E nós vamos logo mais fazer uma oração de consagração pelas crianças de nossa igreja, para que o Espírito de Deus as use e que muito em breve nós possamos estar com elas no céu, devolvendo-as para o Senhor. Vamos cantar? Vinde, meninos. Vinde, meninos, vinde a Jesus, Ele ganhou-vos bênçãos na cruz. Os pequeninos Ele conduz, ó, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado mal, reunimos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Já sem demora muito convém ir caminhando a glória de além. Cristo vos chama, quer vosso bem, ó, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado mal, reunimos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Que ama os meninos, Cristo vos diz, quer receber-vos neste país, quer conceder-vos vida feliz, ó, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado mal, reunidos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Quem está com seu filho aí, pegue seu filho para dar uma bênção especial nesse dia especial. Chegue perto, se for possível. Se não está com o filho, está com alguém da família, fica pertinho aí. Nós vamos fazer uma oração de reconsagração. Querido bom Pai, nós estamos aqui com o único propósito, entregar o presente que o Senhor nos deu um dia, para
prepará-lo ou prepará-la para servir a missão que o Senhor nos confiou. Nesse instante, Pai, eu quero pedir uma bênção especial sobre o Marco, que dirige o Clube dos Bravadores. Dê sabedoria a ele, para que ele possa conduzir esses meninos e meninas para o céu e quando for lá no céu, ter muitas surpresas. Quem sabe encontrar homens e mulheres agradecendo. Abençoe a Sansi, que também trabalha com os aventureiros. Que o Senhor possa ajudá-la, juntamente com a sua equipe e a equipe dos bravadores, ter sabedoria para conduzir as crianças também para o céu. Peço que o Senhor abençoe a Manu, que hoje está doente, que coordena o Departamento Infantil, o Ministério da Criança, aqui da igreja. Que o Senhor possa também dar sabedoria a ela, paciência para desenvolver as professoras que ela representa, para que tenham o senso de missão e formar meninos e meninas para serem grandes pregadores, grandes instrutores bíblicos. Peço, Pai, de maneira especial pelo pastor Giovanni e pelo pastor Denison, que o Senhor dê sabedoria a eles, para que eles possam estar pastoreando não somente essa geração, mas a geração futura também. Que eles possam preparar uma geração de missionários, porque nós não queremos estar muito tempo nessa terra e queremos ter um exército ainda maior do que temos, para preparar pessoas que estão em Babilônia para conhecerem a verdade. Por favor, abençoe a igreja do Iguatemi, abençoe as escolas aqui próximas, o Camar, Sarandi, Partenon, o Capa aqui da cidade e as demais escolas do interior. Que o Senhor possa abençoar os diretores, os professores que estão aqui representados, para que tenham o senso de missão muito claro ao entrar numa sala de aula. Peço pelo pastor Bruno aqui, que representa os pastores de escola, que o Senhor dê sabedoria a eles, para que nós possamos realmente povoar o céu com muitos meninos e meninas, aventureiros, bravadores e alunos de nossa escola. Querido Deus, derrama o Teu Espírito sobre essa igreja. Ajude que nós possamos ser uma igreja de verdade, lá na rua, lá no bairro, lá na comunidade, e que assim possamos mostrar Jesus para os outros. É o que nós te pedimos, no Seu doce nome do nosso Salvador Jesus. Amém, Senhor. Amém. Antes de você sair, vou fazer um pedido aqui, uma tarefa para você. Faça uma oração com a sua família. Reúna aí, um cantinho aí, senta no banco e mais uma vez entregue seu filho, sua filha, sua esposa, seu esposo ao Senhor, para que possamos sair daqui com a segurança da bênção do Senhor.